Olá, irmãos da Betel, tudo bem com vocês? Então, como foi anunciado, hoje nós estamos fazendo o nosso culto somente por transmissão, né? Somente de forma online, mas vamos orar para que a gente possa voltar a fazer de forma presencial o quanto antes, né? Enquanto isso, eu peço para os irmãos que continuem orando pela situação da nossa cidade. Continue orando de forma especial pela família do irmão Paulo Martins. Orem também pelos irmãos que estão com Covid. Ore para que Deus tenha misericórdia desse tempo que estamos vivendo, né? Para que Deus cuide de nós e lembrem-se também, né, obviamente, de se cuidarem, de fazerem a sua parte. Precisamos fazer a nossa parte seguindo todos os protocolos. Okay? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Então, nós desejamos eternidade, nós temos esse desejo, esse anseio por algo que não acaba mais, por uma vida que é eterna, por uma vida que não acaba, por uma vida que não tem fim, por meio da morte, né? Mais especificamente. E nós somos confrontados com a morte, estamos sendo confrontados com a possibilidade da morte. Por quê? Porque nós, obviamente, não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida. É para a vida que nós fomos feitos. Então, o que destruiu com toda essa possibilidade foi o pecado. O pecado entrou na humanidade, o pecado entrou nesse mundo e ele trouxe a morte. Porque, conforme Paulo diz aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Esse desejo pela eternidade, ele revela também outros desejos do nosso coração. Então, por que nós desejamos a eternidade? Além de não desejarmos a morte, nós desejamos que não haja nada relacionado à morte. Então, dor está relacionada à morte. Nós desejamos que não haja dor. Nós desejamos que não haja nenhum tipo de sofrimento. Nós desejamos que não haja luto e nem mesmo choro, né? Nós desejamos que haja tudo que seja o oposto da morte. Desejamos que haja saúde, que haja vida. E quando nós nos deparamos com a realidade da dor, quando nós nos deparamos com a realidade da morte, todos esses desejos que nós temos de vida plena, de saúde em abundância, eles são impossíveis de serem alcançados em plenitude, né? Nós temos vida, nós temos saúde, né? Podemos sentir alegria, mas não será todo o tempo assim. Né? Sempre vai faltar alguma coisa. E antes mesmo que a gente possa alcançar os nossos objetivos em vida, né? Conforme vamos vivendo, alcançamos alguns objetivos, mas não conseguimos alcançar todos eles. E mesmo antes que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, em algum momento, inevitavelmente, nós passaremos pela dor. E finalmente passaremos pela morte. Cruzaremos o rio, não é? Conforme diz aquele hino, quando enfim cruzar o rio. Então, a verdade é que nada nesse mundo pode nos consolar a respeito disso, pode nos trazer a real consolação a respeito da realidade da morte. E C.S. Lewis, ele diria que se eu encontro dentro de mim, se dentro de mim existe um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a conclusão mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. Então, todas essas limitações existem em nossa vida. E ainda assim, com todas essas limitações, o desejo pela eternidade, pela vida real e plena, ele ainda está ali. Nós desejamos a eternidade. E do nosso ponto de vista, essa eternidade parece simplesmente ser impossível. Mas inevitavelmente esse desejo está lá no fundo do nosso coração. Ele continua lá. E continuando no coração de cada ser humano,
a nossa cultura, os nossos artistas muitas vezes manifestam esse desejo. E uma das formas deles manifestarem esse desejo é através das músicas que eles fazem. Então, eu não sou lá aquele fã de sertanejo universitário, não gosto nada de sertanejo universitário, mas o Michel Teló, recentemente, ele gravou uma música que chama O Tempo Não Espera Ninguém. E nessa música tem alguns versos bem interessantes, que diz assim, a música chama O Tempo Não Espera Ninguém. E diz assim, quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas, ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para esse lugar. Sentido, verdades, destinos. Por que e onde a gente quer chegar? Tem aquela outra canção, né, bem famosa da Ana Vilela, né, gaúcha, chama Trem-Bala, e ela fala o quê? Que a vida é passageira. Né? Ela encara essa realidade na música de que a vida é passageira e que nós precisamos aproveitar o tempo que temos aqui. Tem uma mais antiga ainda, da Cássia Eller, né, que diz, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E assim como essas músicas, existem muitas outras músicas que não são cristãs, né? Mas que esse desejo, Deus derramou a sua graça na vida de cada ser humano. Né? Tem aquele versículo em Mateus que diz que Deus faz nascer o sol tanto sobre justos quanto sobre injustos. Então Deus dá dons a cada ser humano. Deus deixa o seu testemunho lá dentro do coração do ser humano. Em algum momento ele vai manifestar esse desejo pela eternidade que Deus colocou lá dentro do coração dele. E os artistas muitas vezes manifestam isso, né? Como nós vimos agora. Muitas outras músicas, talvez você esteja lembrando de alguma que você ouviu e falou, poxa, parece que isso veio até da Bíblia, não é? Parece que isso é algo que Deus colocou no coração dessa pessoa. Mas será que, mesmo que essas pessoas escrevam essas músicas, essas canções, né, com esses versos tão belos e reflexivos assim, será que elas fazem justiça a toda a realidade que Deus nos planejou? Será mesmo que esse mundo nunca vai melhorar? Será que realmente não existe um trilho, né? Digamos assim, um caminho? Será que não existe um caminho que realmente nos leve à eternidade? Né? A um lugar onde o para sempre não termine? Será que sequer existe uma realidade? Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Vamos meditar sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesse momento. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então, a partir desse texto, nós vamos fazer a nossa mensagem de hoje. Então, o que o texto nos diz é que haverá sim um lugar onde todos os nossos desejos, onde esse nosso anseio pela eternidade, pela vida eterna, ele será finalmente e verdadeiramente suprido. Talvez não da forma que nós pensamos, porque a nossa mente é limitada, não é? Nós somos pessoas limitadas. Nós não temos capacidade de compreender tudo aquilo que Deus tem preparado para nós no novo céu e na nova terra, não é? E embora a nossa mente não possa captar a forma que Deus suprirá os nossos desejos, as nossas necessidades, nós sabemos que será de uma forma verdadeira, de uma forma real, né? Da forma que nós realmente precisamos. Então, nós lemos o capítulo 21, mas no final do capítulo 20, João nos diz também que haverá o juízo final. E esse juízo final ele é necessário, ele é um meio necessário para Deus destruir o poder da morte, para Deus destruir totalmente o poder da morte e lançar ela, enfim, no lago de fogo. Então, a essa altura, nossos maiores inimigos já estão vencidos, né? O anticristo, o falso profeta, o sistema do mundo está vencido. O Apocalipse vem dizendo sobre isso desde o capítulo 19, ali, né? Ou melhor, desde o capítulo 17. Todos os inimigos de Deus vão aos poucos caindo, né? E eles são tanto inimigos de Deus quanto inimigos do povo de Deus, né? Então, uma vez que o grande sistema do mundo já caiu, né? Que é a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, Satanás, falta mais um inimigo a ser vencido, o nosso último inimigo. Paulo diz lá em 1 aos Coríntios que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte será vencida. Claro que a morte não é um personagem, né? Não é uma pessoa, né? Ela é um poder. E esse poder ele será vencido. E João diz no último versículo do capítulo 20 que essa morte será lançada também no lago de fogo. Então, hoje, né, como Paulo disse também lá aos Filipenses, quando nós morremos, quando a morte chega para nós, nós somos levados, nós os que cremos, somos levados para a presença de Deus. Embora a morte hoje já seja uma serva de Deus, embora a morte ela tem poder apenas de matar o teu corpo e te levar para a presença de Deus, ela não é nossa amiga. Ela continua sendo uma inimiga. Nós tentamos, né, cada vez que há um luto, cada vez que há um funeral, né, nós tentamos consolar as pessoas enlutadas, a família dos enlutados. Nós estamos dizendo, talvez, que essas pessoas foram para Deus, né, que estão em lugar melhor, que talvez estejam melhor do que a gente. E de fato, se alguém morre com Cristo, ela está muito melhor do que a gente, né? Mas esse é apenas um lado da moeda. Isso não é tudo o que Deus tem para nós. Até porque nós desejamos que, se possível, nossos entes queridos e nossos amigos jamais morram. Nós não gostamos da morte. Nós desejaríamos até mesmo que essas milhares de pessoas que morreram em nosso país por conta dessa doença, que elas jamais tivessem morrido. Não é? É um peso muito grande que a morte traz para nós. E por quê? Porque a morte não é nossa amiga. Apesar de que a gente diga, né? Morreu, está com Cristo. Não, a morte não é nossa amiga. Nós estamos com Cristo, mas a morte continua sendo a nossa inimiga. Apesar de hoje ela cumprir essa função que nos conduz a Cristo, de nos conduzir a Cristo, a morte faz isso da forma mais dolorosa possível. A morte causa sofrimento. Nosso coração, com o tempo, pode até aceitar a realidade da morte. Mas a gente nunca vai entender o porquê nós precisamos morrer. Nós jamais vamos entender essa realidade da morte. Existem pessoas até que jamais superaram a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um amigo, porque a morte simplesmente não está certa. E se a morte não está certa, ela não pode ter a palavra final.
Então, depois desse momento de juízo final, o que João vê é a morte sendo vencida, esse poder da morte sendo contido completamente para ser lançado junto com os inimigos de Deus para o lago de fogo, para nunca mais poder atingir ninguém. Então, diante de Deus, a morte não tem a palavra final. Um dia ressuscitaremos. Um dia estaremos cheios de vida novamente e muito mais do que hoje nós temos. Teremos uma vida muito mais completa do que hoje nós temos, quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos. Então, depois de vencida a morte, Deus prossegue com o seu plano final de trazer um novo céu e nova terra para esse lugar. Ou seja, renovar céus e terra, né? Deus vai fazer tudo isso novo. Deus é maravilhoso, né? Então, depois do evento do juízo final, João vê novo céu e nova terra vindo até nós, tomando o lugar das coisas antigas, né? É isso que a Bíblia diz, que João via Nova Jerusalém descendo do alto, né? E é isso que Pedro diz em sua segunda carta, que nós esperamos que depois que todo esse céu e toda a terra que nós conhecemos for desfeito, né, por ocasião do juízo final, novo céu e nova terra virá, e é isso que nós esperamos. Então, olha só, nós esperamos um futuro onde o céu desce a nós, né? Temos a concepção de que nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu se nós morrermos antes de Jesus voltar, né? Estaremos com Deus, estaremos no seio de Abraão, com Cristo. Mas no fim de todas as coisas, o mais maravilhoso é que o céu descerá a essa terra. Nós habitaremos novamente essa terra totalmente restaurada, totalmente da forma que Deus planejou que sempre fosse. O céu descerá a nós. E outra coisa a respeito dessa ocasião é que Deus está de mudança. Não somente o céu desce como uma nova cidade, na forma de uma nova cidade, mas o próprio Deus desce para finalmente habitar com o seu povo, porque foi isso que ele sempre buscou. É aqui que a gente vê a consumação de todo o plano divino. Tudo que Deus sempre quis era ter novamente comunhão com o homem. Desde a queda do Éden, Deus planejou restaurar a sua comunhão com o homem. Por isso que nós vemos essa nova Jerusalém descendo do céu até nós. Então não somos nós que vamos até ela, né? Caso estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Ela vem até nós. E perceba como isso é profundo, meus irmãos. Percebam como isso é profundo. A Torre de Babel, por exemplo, ela foi uma grande tentativa do homem chegar até o céu, né? Construiremos nossa torre para chegarmos até o céu. E foi uma tentativa que foi frustrada pelo próprio Deus. Então, desde então, o homem tem feito várias tentativas de alcançar os céus, alcançar a eternidade, alcançar um lugar, um estágio onde não existe mais dor, onde não existe sofrimento. Mas toda e qualquer tentativa humana de alcançar isso está fadada ao fracasso. Sistemas políticos tentaram isso. Sistemas políticos continuam tentando, os políticos continuam tentando. Até ouvi um pastor falando outro dia, qual é o candidato certo a se votar? Bom, não existe muito bem o candidato certo a se votar, né? Todos são simplesmente mais o mesmo, ninguém vai dar o que a gente realmente espera, né? Mas você tem uma ideia de quem você pode votar ou não a partir das promessas dessa pessoa. Essa pessoa, ela está prometendo que só Deus pode cumprir? Se sim, então você já tem um grande indício que é um impostor. Ninguém pode nos conduzir ao novo céu e nova terra. Nenhum homem pode fazer isso, né? Isso que a Bíblia diz de o céu descer até nós também nos mostra que jamais haverá esse sistema político perfeito, ou um político perfeito que nos leve ao céu. A terra não pode chegar ao céu. É o céu que chegará à terra. A transformação, então, que nós esperamos, o que nós mais esperamos, não será de baixo para cima. Não será da terra para o céu, da terra para o céu. Será do céu para a terra. Aquilo que vai encher o nosso coração de paz não está em nenhum lugar nessa terra.
é justamente por isso que Deus enviou Jesus para andar entre nós e nos alcançar, não é? Para Jesus vir a essa terra, para Jesus nascer. Ele não foi simplesmente concebido de forma natural. O Espírito Santo desceu sobre Maria e colocou Jesus ali. Então os céus já desceu à terra dessa forma, né? De forma parcial. E por meio de Jesus, sim, nós podemos ter a nossa comunhão restaurada com Deus. Mas nesse tempo que João está mostrando aqui, Deus finalmente fará isso de forma completa. Deus morará com a gente de forma completa. Esse é o início de uma nova era. É Deus vindo habitar entre nós. O futuro que nós esperamos também é um futuro sem rebelião. A segunda coisa que é dita aqui por João é que o mar não existe mais. O que mar tem a ver com rebelião? Veja bem, João não quer falar de um mar literal. O mar nos tempos bíblicos e por muito tempo ele foi considerado como algo desconhecido e até mesmo violento. Hoje a gente entra na internet, aí tem um aplicativo do Google aí que você coloca e você vê a terra inteira, né? Você vê cada país ali que você quiser, você vê exatamente a extensão do mar ali. Claro que você não teria ali a medida, né? Mas você vê onde o mar, aparentemente, né? Podemos dessa forma, onde o mar começa. O mar começa aqui no Brasil, ali na praia, e depois lá na África ele vai terminar ali quando começa a África, né? Então você tem uma ideia de que o mar não é tão desconhecido assim mais. Mas naquele tempo você tinha essa ideia. O mar era lugar desconhecido, lugar de rebelião, né? Onde as ondas se agitavam, onde havia uma certa agitação. Quem se aventurava então pelo mar estava jogando sua vida ao desconhecido, né? Algo que poderia se rebelar contra você, contra aquele barco a qualquer momento e acabar com sua vida. Então, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, o mar é o lugar de onde surge a besta, que é o anticristo, por exemplo. Então, existe essa associação de que o mar ele é um lugar perigoso, um lugar de agitação e um lugar de rebelião. Então, o que João está querendo dizer aqui é que não vai mais haver agitação contra as coisas de Deus. Não vai mais haver rebelião contra as coisas de Deus. Porque perigo, agitação, rebelião, tudo isso faz parte da antiga ordem das coisas. E as coisas antigas, nesse momento, já terão passado. Tudo se fez novo. É um novo tempo de paz. Então, se Deus eliminará toda e qualquer rebelião do novo céu e da nova terra, isso nos leva a refletir sobre a própria vida. Será que temos sido rebeldes com a lei do Senhor? Será que quando a gente olha ali os 10 mandamentos, tem gente que diz que não vale mais para hoje, mas eu não vejo simplesmente um mundo onde esses mandamentos não são válidos, né? Não cobiçarás, não adulterarás. Você vai dizer que isso não é válido para hoje, é besteira, né? Não matarás. Então, são mandamentos válidos. Então, quando a gente olha para os 10 mandamentos e para toda a lei do Senhor, a gente pensa, nós estamos sendo realmente coerentes com a nossa fé? Será que nós não estamos com a nossa vida nos levantando contra a lei do Senhor? Em outro lugar da Bíblia, o Senhor Deus vai dizer que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, olha um exemplo de como nós podemos nos rebelar contra a lei do Senhor. Quando você vê um jovenzinho ou uma jovenzinha que ama desprezar seus pais, que os trata mal, essa pessoa está atraindo para si a ira de Deus. Quarto ou quinto mandamento, né? Respeite os seus pais para que você tenha longa vida sobre a terra. E desprezar os mais velhos parece ser algo tão comum nos dias de hoje, não é? Tá lá o pai e a mãe, que em muitos casos não tiveram oportunidade de ter um estudo formal, né? Não tiveram a mesma oportunidade que o jovem tem. Estão se matando, estão dando duro para sustentar o filho e a filha, e tudo que eles encontram dentro do lar é desprezo. É ingratidão. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Isso não é legal. E não é bonito também quando os pais permitem isso. Porque quando os pais permitem que os filhos se sobrepõem
as regras do lar, eles também estão em rebelião contra a lei do Senhor. Então, essa é uma das formas que nós podemos nos rebelar contra a lei do Senhor. Quando nós levamos também nós não colocamos o nosso lar diante de Deus. Essa é uma forma de nós nos rebelarmos contra a lei do Senhor. Toda e qualquer inconformidade com a lei do Senhor é um tipo de rebelião. Então, como crentes no Senhor, nós precisamos abandonar esses comportamentos. Porque isso constitui rebelião contra o Senhor. E ao chegar no novo céu e nova terra, a rebelião será eliminada. Então, por fim, quando esse novo céu e nova terra chegar, nós provaremos da fidelidade do nosso Deus. E nós provaremos a real e a mais concreta e completa felicidade. Olha o que diz alguns versículos aqui desse mesmo texto. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Esses dias atrás eu participei de um casamento e nesse dia estava um calor de rachar. Estava muito calor. Então, o casamento foi ali de manhã, né? E depois nós almoçamos ali no local, tomamos muita coca gelada ali, tinha uma coca trincando de gelada ali, refrigerante trincando de gelado, mas ainda assim estava calor, né? Aí você come o almoço, né? Você toma a coca, então é sal ao extremo e depois açúcar ao extremo, e tudo isso te gera mais sede, né? Em vez de te saciar. Então, dali um tempo começou a me dar mais sede ainda. Aquele sol foi batendo, aí a gente correndo com as coisas ali, e tinha mais refrigerante gelado ali. Mas sabe quando você tem aquela sede que nada nesse mundo pode suprir a não ser água? Você pode ter um refrigerante trincando de gelado ali. Você pode ter a tua bebida preferida. Eu, quando faço um tererê no calor ali, eu encho de gelo. O máximo que eu posso, eu coloco gelo ali. Mas não importa qual seja a tua bebida preferida, a água continua sendo a melhor coisa para saciar a tua sede, né? Uma água natural, geladinha, nada como uma água verdadeira, né? Agora, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Deus finalmente saciará todas as nossas necessidades quando Ele nos der de beber da água da vida. Foi isso que Ele disse para a mulher samaritana, né? Quem beber da água que eu ofereço jamais terá sede, jamais voltará a ter sede. Então, hoje em dia, muitas são as nossas necessidades, né? Nós temos sede por muitas coisas, mas cada uma dessas coisas vem com um peso de responsabilidade que pode gerar muito mais sede em você. Por exemplo, eu poderia ter bebido um refrigerante ali, e eu acho que até que eu bebi, mas daí você vai bebendo mais refrigerante para matar a tua sede, aí aquele açúcar vai entrando no teu sangue e de repente você precisa de muito mais água do que você imaginou para purificar o teu corpo novamente, não é? Eu não sei a conta direito, mas me veio na mente agora que a cada copo de refrigerante que você bebe, você precisa de muito mais copo de água, não sei quantos copos de água a mais, para você purificar teu corpo, né? Para fazer jus ao açúcar que você ingeriu. Então, nós temos sede de muitas coisas hoje em dia. Vamos chamar essa sede de desejos. Nós temos desejos que são legítimos, são verdadeiros, não são pecaminosos, mas que jamais podem ser considerados como a nossa fonte de felicidade. Alguns desses desejos são relacionamentos, profissão, dinheiro. Temos desejo pelo dinheiro, né? Isso não é uma coisa errada, jamais foi. O problema é o amor ao dinheiro. Na verdade, nós temos até a necessidade do dinheiro, não é? Mas isso não é tudo que nós podemos ser. Nós temos desejos por bens, por reconhecimento até. Então, você pode fazer da tua vida uma busca
por um relacionamento perfeito, como muitos jovens fazem, né? Esse é um problema mais de jovem, né? Ultimamente há uma sede pelo relacionamento, pela pessoa certa, pela pessoa ideal, né? E quem é casado já há algum tempo sabe que quando você consegue alguém aí, quando você conhece, começa a namorar, passa aquele período de paixão, aquele período que você acredita cegamente que encontrou a pessoa perfeita, né? Você começa a se deparar com as limitações. Aos poucos a paixão vai acabando, né? E é aí que muitas vezes nós sentimos um peso de responsabilidade sobre o nosso relacionamento. Muitas coisas que nós precisamos abrir mão, né? Precisamos abrir mão do nosso conforto, nós precisamos realmente trabalhar para sustentar esse relacionamento, né? Para que ele vire um casamento aí. Existe um certo peso, uma certa responsabilidade em se manter um relacionamento. Isso quando a paixão acaba. Por isso que muitas pessoas não conseguem manter um namoro até o casamento, porque elas não estão dispostas a pagar o preço que isso exige. Então elas acham que tudo tem que girar em torno delas, ou elas jamais serão felizes. Então isso é um egoísmo até, né? Você sacia a tua sede de um relacionamento, mas você não entende que isso precisa de algo a mais para ser mantido. Não é só a paixão, né? Não é só saciar a sede. É preciso muito mais para manter um relacionamento funcionando. Você pode acreditar que o teu trabalho também vai satisfazer a tua vida. Então, você estudou, talvez não, você conseguiu o teu trabalho sem estudo, mas você se dedicou, você batalhou e enfim você consegue o emprego que você sempre quis, o cargo que você sempre quis. Aí na entrevista te enchem de promessas, te enchem de perspectivas de crescimento, isso se você for bom o suficiente, claro. Te dizem que você está entrando na empresa perfeita, que é como uma família, que as pessoas que trabalham ali são como uma família e que você terá tudo que for necessário para você trabalhar, para você exercer o teu trabalho. Aí você entra empolgado, você dá o teu melhor. Depois do primeiro mês você descobre que nem tudo são flores, não é verdade? Porque vem a rotina, vem o dia a dia, vem as tuas responsabilidades, não é? Mas olha só, você continua se dedicando, você continua dando o teu melhor. E muitas vezes o pecado está em ser melhor no trabalho do que você é dentro do teu lar, né? Você se dedica tanto que muitas vezes você chega a deixar toda a tua vida dentro do teu trabalho e esquece que você tem uma família em casa, né? Você reconhece aquilo como fonte da tua verdadeira felicidade, do que dá significado para a tua vida. E tudo isso para descobrir que a tua felicidade ali é momentânea. Não vai ser para sempre. Você pode achar também que a tua felicidade está em ser amado e em ser reconhecido, né? Daí você acredita que para isso você tem que se expor no Facebook, você tem que postar fotos de quem você é, você tem que dizer quem você é, gritar quem você é para o mundo todo, né? As pessoas têm que te admirar pela tua história de vida, né? Mas nada disso também te trará felicidade. Timothy Keller, um pastor americano, ele já disse assim: se você serve sua profissão, ela jamais morrerá pelos seus pecados. Se vive para a sua profissão e você falhar, ela o crucificará por dentro com autodesprezo. Então muitas vezes nós dedicamos, você pode trocar a palavra profissão aí pelo que você quiser, por relacionamento, por dinheiro, por bens ou por qualquer outra coisa. A questão é que muitas vezes nós nos sacrificamos em prol do nosso relacionamento, em prol do nosso trabalho, em prol de ser reconhecido. Nós sacrificamos, nós despejamos toda a nossa vida. E quando isso falha em suprir a nossa felicidade, em nos dar um retorno, é aí que vem o nosso autodesprezo, é aí que vem a nossa crucificação, é aí que vem o fim do mundo pra gente. Por quê? Porque nada pode te trazer a verdadeira felicidade a não ser Jesus. Todos esses desejos são legítimos, são necessários, mas eles não vão completar a tua vida, eles não vão te saciar por completo. É como se você estivesse tomando um refrigerante atrás do outro, um copo de refrigerante atrás do outro, e se esquecesse de que, na verdade, a única coisa que vai fazer bem para você de verdade é a água.
Então, lá no fundo, o que você está desejando é ser feliz, é ser saciado. Mas quando você enxerga todas essas coisas da vida que são momentâneas, quando você enxerga todas elas como um fim e não como um meio, né? Como tudo que você pode ter, logo você vai descobrir que essas coisas são passageiras. Essas coisas que você achou que era para sempre, que talvez a gente constrói todo o nosso castelo, a nossa vida, se sente tão confortável, esse para sempre que a gente acha que vai durar para sempre, ele sempre acaba. Então, você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos daquele que promete a felicidade verdadeira e eterna para nós. Ele é a fonte de toda a felicidade. Ele é essa água viva que ao bebermos dele, jamais teremos sede novamente. Embora a tua ansiedade por conquistar todas essas coisas que o mundo te oferece e queira te comer vivo, porque essa ansiedade faz pensar que a felicidade está nessas coisas passageiras, essas coisas que nós pensamos que vão durar para sempre, não é? Embora a tua ansiedade queira te comer vivo para que você conquiste mais e mais coisas, existe um para sempre que nunca se acaba, um para sempre verdadeiro que nunca se acaba. Existe uma felicidade eterna que enfim vai lavar toda a tristeza que tivermos. Existe um peso de glória muito maior do que qualquer dificuldade que enfrentarmos aqui. Existe um caminho que podemos trilhar para alcançar, e esse caminho é Jesus. Não existe outro que possa te saciar dessa forma. Quando você derramar lágrimas, o teu trabalho não vai te consolar. Quando você derramar lágrimas, até mesmo a tua família pode ser que fale em te consolar. Quando você derramar lágrimas, ninguém na rede social poderá te consolar de verdade. Somente Jesus. E hoje em dia, mais do que nunca, nós nos damos conta de que o amanhã é incerto, né? Mas Jesus está dizendo aqui para nós, escreva. Escreva porque essas palavras são verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, antes de tudo isso acontecer, antes de todo esse mundo sequer existir, ele viu todas as consequências do pecado, todos os descaminhos da humanidade. Ele viu nossas lutas, ele viu o nosso desespero, ele viu a tua ansiedade, ele viu o teu choro. Ele também viu nossas incertezas e todas as nossas lágrimas. E ele promete que ele estará lá no fim de tudo isso. Ele garante que haverá um dia que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Serão enxugadas pelas suas próprias mãos. Ele, o Senhor Jesus, aquele que quando chorou, não teve ninguém que o consolasse, que enxugasse suas lágrimas, porque no seu maior momento de angústia, os seus discípulos, em vez de orar com ele, foram dormir. Esse mesmo Jesus, que não foi consolado, nos promete consolo. E ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. Porque ele é o princípio de todas as coisas, aquele que deu a primeira palavra, ele também é o fim. Aquele que dará a última palavra. Então confie, porque o nosso para sempre, que nós esperamos, jamais terá fim. Nós estamos indo de volta para casa. Amém? Se apegue nesse Jesus, tenha sede dele. Porque o que ele disse é que, para aquele que tem sede, eu darei dessa água. Eu darei da fonte. Não vou lá no mercado do céu, vou pegar algo ali que tem ali. Não, vou dar direto da fonte. Vou dar direto de mim mesmo. Eu sou essa água que eu estou oferecendo para vocês. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente por poder compartilhar essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem nos desamparado. O Senhor deixou na Tua palavra a esperança concreta e real para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa nos consolar nesse momento de tristeza, de angústia que estamos enfrentando. Que o Senhor possa trazer a Tua graça à nossa vida, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Enche o nosso coração, Senhor, de toda a Tua doce consolação. Porque nesse momento nós ainda enfrentamos muitas tribulações, mas nós temos a esperança de que o peso da glória que está reservado para nós
ele é muito maior. A glória que nos está reservada é muito maior do que qualquer coisa que enfrentamos aqui. É um peso infinitamente maior, Senhor. Não se compara. Muito obrigado pela Tua palavra e pela Tua presença consoladora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.